tema de hoje é por que eram 3 cruzes lá no Calvário? Parece um tema bastante, assim, sem sentido, porque para nós cristãos interessa que tinha uma cruz, que nos interessa, que era Cristo. Mas ao meditar nesse texto, eu consegui enxergar algumas lições que é importante nós olharmos e aprendermos por que eram 3, porque tinham 3 personalidades, 3 cruzes com 3 personalidades diferentes, né? E o texto que nós vamos ler, então, está lá em Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39 a 43, que diz assim, Lucas 23, 39 e 43, diz assim, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele lhes disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Muito bem. Então, eu imagino que poucos de nós já se perguntou por que eram 3 cruzes, ou talvez nunca nos perguntamos, talvez nunca se interessamos, ou já ouvimos pregações, outros já ouviram pregações com várias abordagens, por várias situações diferentes, e não estou dizendo que esta é certa ou aquela é errada, que isso era isso, não. Cada um, Deus revela a cada um conforme o dia, o momento e a necessidade, né? O mais óbvio, né, que vão responder, por que tinha 3 cruzes? Porque tinha 3 homens para ser crucificado. Simples, né? Mas dentro de tantas interpretações possíveis, já ouvi várias delas, tal, nós vamos nos ater a uma abordagem bem prática, assim, e simples para nós, né? Primeiro vamos analisar, assim, o cenário, né? Todo aquele cenário. Então, lá, 3 cruzes. Jesus estava na cruz do meio, e das outras personagens que estavam ali, tinha outros 2 homens. Um deles, conforme diz lá no versículo 39, já zombava, coração duro, rude, zombando, dizendo, se você é o cara, se é o Cristo, salva você mesmo e a nós e tal. Do outro lado, um coração bem diferente, oposto desse, reconhecendo a situação que estava ali, sabendo que ia passar pela sentença de morte, né? E Jesus no meio dos 2. Na verdade, assim, o Salvador estava cercado pela representação do que sua morte significava. Pois uns reconhecerão seu estado miserável e entenderão e aceitarão como Cristo, enquanto outros, mesmo diante do abismo, diante do fim, diante da sentença de morte, não deixarão sua arrogância e continuarão seguindo o seu caminho de trevas. Se nós olharmos isso, está bem representado aqui a figura simbólica do porquê tudo estava acontecendo. Que ali nós vamos ver mais adiante, que estava bem representado até o processo do Evangelho da salvação, como é que ele vai acontecer. E nesse meio aqui, cada homem daquele representou aqui o tipo de pessoas que a morte de Cristo ia alcançar. Uns ia alcançar para a condenação e outros ia alcançar para a salvação. Então, nesse momento, né, eu queria entrar em algumas outras lições que são interessantes nós olharmos aqui, né? A primeira que a essência e o foco do Evangelho, né? Se percebe aqui que um deles reconheceu sua condição de pecador. Ele falou, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não. Não é bem aquilo que nós deveríamos reconhecer em nós. Quem deveria morrer somos nós. Nós estávamos com a sentença de morte, mas Cristo que morreu, ele que foi para a cruz. Então, enquanto ele estava vivo, essa situação ela perseverava, mas após a morte, o derramamento do sangue da cruz, nós não precisamos passar por aquela morte, por esse tipo de morte, por esse tipo de sacrifício.
Cristo já sacrificou por nós, né? Então, esse que é a essência, o foco do Evangelho, o objetivo do Evangelho, ele anuncia Jesus para o outro. Quer ver? No verso 41, diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal nenhum, reconheceu em Cristo o Cordeiro, reconheceu o Cristo, o Cordeiro sem pecado. Ele reconheceu lá na cruz está a figura do reconhecimento de Cristo como um cordeiro mudo, como alguém que chegou lá e está sendo sacrificado sem dever, que não deveria estar lá, né? Esse homem, conforme o Evangelho diz, né? Conforme a Bíblia diz, ele foi crucificado com Cristo para a salvação, né? Porque ele, mesmo assim, reconhecendo só, veja os passos aqui, reconheceu sua miserabilidade, né? Proclamou Jesus ao outro, e daí disse assim: lembra de mim quando entrares do teu reino. Jesus respondeu: eu te garanto, hoje serás comigo no paraíso. Lembra bem que Jesus pregava aqui, era o reino de Deus. Ele, em vida, pregava o reino de Deus. Pode ver que tem gente que mistura reino de Deus com salvação, faz uma salada só, né? Mas aqui está falando do reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, você olhar ali, esse homem, pelo que eu percebo aqui, ele já tinha ouvido algo sobre isso. Então, talvez ele conhecia Jesus já das suas pregações, dos seus ensinos. Talvez andou em alguma daquelas multidões, né? Então, Jesus estava no meio deles, ali, e de um lado ele ouvindo um coração quebrantado, do outro um rude, o coração não estava nem aí, que é exatamente que quantas vezes a Bíblia fala que haverão duas pessoas, um será levado e ficar deixado. Da mesma forma já aconteceu na cruz. Ali aconteceu, um dos dois foi para o paraíso, Jesus hoje mesmo estará comigo no paraíso, e o outro não, né? E aí se consolidou 3 passos importantíssimos para quem quer alcançar a salvação: reconhecer Jesus, anunciar Jesus, reconhecer Ele, anunciar Ele e reconhecer a necessidade de salvação. Então, ali na cruz aconteceram 3 passos, que ele reconheceu o Mestre como Senhor. Tanto é que hoje, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele disse assim, não disse assim em dúvida. Se você for realmente o Cristo e for lá para um lugar que você está falando aí, que o pessoal fala que você fala, então lembra de mim. Ele falou, não, já estava convicto. Porque tem gente que hoje segue a Jesus porque os outros ouviram falar, não tem convicção. Tem gente que serve a Jesus porque está na igreja desde crianças, vai para a igreja, que chegar domingo à noite, na pandemia, não podia ir para a igreja, ficava quase doido, mas não por causa de vontade de servir a Deus na igreja, sim porque está viciado em ir lá todo domingo à noite. Está acostumado. Na realidade, se perguntar para ele, o que você vai fazer lá? Vou adorar o Senhor. O que é adorar o Senhor? A pessoa não sabe dizer. Ela acha que ficar sentada, levantando a mão para o céu na igreja lá, é adorar o Senhor. Então, assim, quando nós vamos falar dessas verdades, a gente precisa ser um pouquinho mais profundo, né? Também, primeiro mostrou a essência e o foco do Evangelho. Segundo, que haveria rejeição da oportunidade de salvação. Que também que o homem mau, ele rejeita, ele demonstra que o seu interior é carregado de maldade, o mal reside nele, né? Mesmo pendurado na cruz e condenado, ele continuava sendo mal. Ele estava ali para morrer para as suas maldades, para a sua natureza, né? Isso representa ali a natureza pecaminosa, a má natureza e pecaminosa do homem. Ele não quis saber de Cristo, mesmo com a advertência do outro. O outro pregou o evangelho para ele, só estava abrir a Bíblia aqui, ó, conforme está escrito aqui, tal, tal, tal. Se você fizer continuar assim, você vai para o inferno, tal, tal. Não, ele falou, está aí o mestre. Esse homem é um justo. Aí ele vendo que o outro diz, ó, lembra de mim quando entrar, Jesus falou para ele,
hoje mesmo será comigo no paraíso. Mesmo assim, nem fez outra pergunta, tem nenhuma pergunta aqui no relato, né? Não quis, mesmo a advertência do outro, não quis aceitar Jesus, nem saber de Cristo. E mesmo nessa situação de miserabilidade, ele ainda zombava dele. Você, tu és o Cristo, livra nós, livra você, livra nós. Né? Então, esse homem, estava Cristo no meio, representando os passos da salvação, os passos do Evangelho, a sequência do Evangelho, e do outro lado está o outro que é a maldade, o homem que vai ser condenado, o homem mau, o homem com a natureza, a sua natureza humana, condenável por Cristo. E o Salvador, presente na cena. E aí, como a Bíblia ensina, nem todos alcançarão salvação. Um deles só, ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque foi aquele que seguiu os passos mínimos para conhecer o Evangelho. Lá ali na cruz mesmo. Que aí, gente, não confunda os passos mínimos da religião. Que a religião é uma ferramenta, mas ali, o que o homem estava procurando naquele momento era salvação, ali e agora. Não havia tempo de atuação da religião. Não havia espaço, não era momento. Ali, você falou, olha, você se arrependeu, você reconheceu sua miserabilidade, você reconheceu Jesus como Salvador, então tá, você vai estar comigo no paraíso hoje. Isso é essencial. Apesar que hoje estão invertendo tudo. O essencial é você ficar frequentando uma igreja, mesmo que você não tenha isso. Não é que seja mal frequentar a igreja, não. Mal é ensinar e não deixar claro para as pessoas e ter coragem. Ó, você está vindo aqui, você pode contribuir para dar seu dinheiro aqui, pode ser o maior valor quando se você não reconhecer Jesus, com tudo isso você vai para o inferno e vai perder seu dinheiro. Ninguém diz isso. Acho que as pessoas hoje estão tudo simpatiquinho, pode falar assim, ó. E daí as pessoas lá no final, depois eu estava indo lá, que as pessoas me enganaram, nunca falaram isso para mim. Mas aí não podemos aprender a lição errada, né? Que o evangelho é simples, mas não significa que a salvação é fácil, acha na esquina. É necessário morrer como velho homem. É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É quando o Espírito Santo, quando Deus vem morar em nós. Porque o Espírito Santo habitando em nós, nunca nós seremos a mesma pessoa. Então, a partir daquele momento, há uma transformação de vida. E quando as pessoas se dizem que são evangélicos, que são isso, que são aquilo, mas não têm vida transformada, ele está só no caminho que pode acontecer isso. Mas quando Cristo habita uma vida, quando o Espírito Santo habita um coração, essa pessoa não convive com determinadas coisas. Olha que hoje, às vezes, a gente começa a olhar assim para a gente mesmo e fala, poxa, tem horas que a gente até esquece que o Espírito Santo habita em nós. Porque se ele fosse levar no pé da letra, dizia, eu vou deixar esse camarada aqui, porque na nossa natureza é aqueles dois homens lá brigando um com o outro. Um homem tremendamente mau e outro que reconhece a Cristo. Mas nós temos que, pela morte de Cristo, esse homem que reconhece a Cristo, tem misericórdia, alcança a salvação. Por mais que esse outro homem mau lute, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, a gente tem a revelação de Deus e vence o mal. Tá certo? Hoje, então, é comum pessoas tratar a salvação de forma simplista, né? Não, deixa a coisinha bem assim, todos são salvos. Ah, é assim. Não, não foi assim. A cruz mostrou isso bem claro. Né? Outros complicam toda a importância do processo para criar na pessoa a necessidade da religiosidade. Veja bem, religiosidade é a forma que a pessoa tem de se envolver muito mais com a religião do que com Cristo. A prática religiosa, sadia, bem calibrada, é essencial à natureza, à nossa vida com Cristo. Agora,
Tem gente que dá mais importância às práticas religiosas do que às práticas de fé genuínas. Tem gente que não ensinam as verdades e medo que as pessoas vão embora da igreja, que não esteja que o culto tenha poucas pessoas, que a cestinha não volte cheia, aquela coisa toda. Isso tem que ser consequência e não objetivo de nenhuma igreja, nenhuma agremiação religiosa. Então, quando nós falamos que não existe salvação sem a morte do velho homem, sem arrependimento genuíno, não existe mesmo. Está marcado ali na cruz. Jesus só disse: você vai estar comigo no paraíso, para aquele que passou por esses passos, tomou suas decisões. Agora, hoje parece que não, parece que a pessoa vai lá, ela, sendo um bom contribuinte, está tudo certo, como se Jesus fosse um mercenário que veio aqui morrer para pegar o dinheiro das pessoas. Eu digo e repito, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. A obra dele precisa, mas se você não der, outro dá. Se a gente não tiver o coração aberto, tem pessoas com o coração aberto. Deus é dono do ouro e da prata. Ele respeita muito mais o livre-arbítrio do ser humano do que ficar se preocupando em tomar o seu dinheiro. Isso é coisa de homens. Ensinar o verdadeiro sentido de você não se ter apego às coisas materiais, você cuidar bem das suas coisas, isso é dever. Isso é ensinamento. Agora, quando se leva a fazer todo aquele clima de musiquinha, de coisa, tudo, para que as pessoas enfiem a mão no bolso e tirem tudo que dá, porque quer arrecadar bastante, e a pessoa não faz isso de coração, está perdendo seu tempo. Está sendo hipócrita. Então, não mistura uma coisa com outra. Cada coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu digo e falo para as pessoas que é muito bom a gente poder dar o máximo que a gente pode para que a obra do Senhor vá bem. Mas isso não pode misturar com que, sem fazer isso, se não fizer isso do jeitinho que falam, isso dá tudo para nós, não vai para o céu, aquela coisa toda. Não é por aí. Cada coisa tem que ser ensinada de maneira prudente e sábia. Mas a salvação tem a ver com arrependimento, tem a ver com vida cristã cuidadosa dentro dos mandamentos e dos ensinamentos do Senhor, e tem a ver também com falar de Cristo para os outros. Isso lá está lá, ele fez isso na cruz, ele falou: olha, você não está vendo aí que esse aqui é um justo e que está morrendo sem dever? Falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só faltou dizer isso, essas palavras de João Batista, só faltou dizer isso, para ser tão claro. Porque ainda muitos se acham salvos, mas a vida dela não tem diferença nenhuma de quem está aí solto. Não tem. A vida dela, os apegos materiais, apego às coisas, é diferente, ela é igual a todo mundo. E eu insisto, quando a gente recebe Jesus, jamais a gente continua igual. Não existe essa possibilidade de você receber Jesus de verdade. Se você conhece alguém que diz que recebeu Jesus e continua vivendo a mesma vidinha, a mesma coisa, pode saber que não vai rolar. Não é isso. Tal qual lá no Calvário, hoje a diferença deve ser clara entre uma coisa e outra. Porque existe a diferença entre um e outro. Lá na cruz não tinha dúvida. Se você lê esse trecho que nós lemos ali em Lucas, capítulo 23, 39 a 43, ou qualquer outro que narra essa passagem nos evangelhos, você vai ver que a diferença é bem clara. Você sabe quem que está falando, quem é de Cristo, quem vai para o céu, quem não vai, quem vai com ele ao paraíso, quem não vai. Antes de Jesus falar, pelas próprias atitudes. E assim que aqui também acontece. Tal qual no Calvário, então a diferença deve ser clara hoje. Onde está o testemunho que diferencia o cristão? Onde estão as igrejas que impactam cidades, que mudam situações? Onde estão as igrejas e pessoas que impactam vidas? Proporcionalmente à sua... Porque se a igreja, eu sempre falo, se a igreja só serve para aquelas pessoas que frequentam ela, não está fazendo seu objetivo. Se amanhã a igreja que você frequenta, sumir de lá, e só as pessoas que frequentam ela achar falta, porque ela não está sendo relevante.
Quem tem que se achar falta da igreja lá são pessoas da comunidade. Poxa, esse povo orava. Esse povo assim, a gente pedia oração, eles oravam, eles viviam trazendo, fazendo isso, fazendo aquilo de bom, tal. E agora não estão mais aqui, se sumir, né? Onde estão os pregadores que enfocam no evangelho sem falar em benefícios pessoais para si e para os outros, que pregam a vida na eternidade, que pregam contra o pecado? Onde estão eles? Onde estão os pregadores que pregam o Cristo justo e crucificado, como o cordeiro mudo levado ao matadouro? Onde estão os pregadores que crucificam suas vidas, seus sonhos, seus projetos em prol da obra de Cristo? Onde estão eles? Nós precisamos mudar nosso foco para a lição do Calvário. Hoje, falando de nós agora, é muito bacana estar nas redes sociais, falar de política, do governo A, B ou C, contra esse, favor daquele, favor disso, contra aquilo, vacina, não vacina, e isso, tratamento precoce, não sei o que, e outro não é, e tal. Muito fácil. E daí ser omisso, não fala uma palavra de Cristo. Porque daquilo que o coração está cheio, aí fala a boca, fala os dedos. Tá? Fala os dedos. Do que está cheio o coração de quem está só? Você vai no perfil das redes sociais, só fala dessas coisas. Irmãos, eu tenho uma Bíblia digital que eu vejo todos os dias. Ela manda um texto. E eu estou completando 920 alguns dias lá, que eu analiso todos os dias esse texto. E se for um texto bem compreensível, eu posto nas minhas redes sociais. Todos os dias. Larguei de ficar postando outras coisas, falar, parei. Senti no meu coração que a gente tem que estar para semear paz, tranquilidade, e temos que falar de Jesus, falar da sua palavra, repartir. Tem os lugares que eu falo dos meus negócios, mas não mistura. O Eroni, eu abri mão de um negócio interessante que tinha aqui em Curitiba, porque envolvia captar dinheiro, investimentos. E, infelizmente, como pastor, misturar isso não estava dando certo. Eu tinha que dedicar meu nome a alguma coisa. Eu abri mão daquilo para poder dedicar meu nome a proclamar a palavra do Senhor. Infelizmente, hoje, por incrível que pareça, você é pastor, então você vai pegar meu dinheiro? Não. Eu tive que respeitar essa coisa terrível que aconteceu e deixar de fazer um negócio porque eu não queria, eu tinha que dedicar meu nome a alguma coisa. Devemos proclamar o evangelho, sim. Jesus nos chama hoje homens capazes de falar verdades, de criar separação entre verdade e mentira, entre salvação e perdão, e perdição, perdão. Chega de ser cristão de modo insosso, não é que nem ele. Um sal que não salga, que só serve para ser pisado pelos homens, quando fala a Bíblia. Chega de ser insosso. Eu estou te desafiando. Tome posição. Coloque algo da tua vida em função do Evangelho. Coloque algo da sua vida em função do que o Senhor quer de nós. O Senhor chama homens dispostos a assumir riscos em prol do Evangelho. Possamos em prol das suas convicções. Homens que têm valor, homens e mulheres que têm valor, homens e mulheres que não têm preço. Eu estava ontem assistindo uma série de hospital onde uma pessoa foi para a cirurgia e disse, olha, tiver que fazer isso aqui com sangue, transfusão de sangue, a gente não acredita. Então não pode fazer, nossa fé não. E na hora da cirurgia, deu problema num vaso sanguíneo lá e tal, e chamaram a esposa
para dizer, fizeram o teste de fé dela. Em última palavra, sabe o que foi? Faça o que tem de fazer. Então, as nossas convicções não podem ser vulneráveis conforme a situação. Não estou discutindo a fé de quem pensa desse jeito, não é isso. Não é o momento de falar disso. Estou dizendo, falando de convicção. A nossa fé tem que ser recheada e permeada de convicção. Não é porque eu vou ter uma desvantagem no curto prazo que eu vou dar uma desviadinha aqui, depois eu volto ali e continuo. Não. Nós temos que ser firmes. Firmes. É hora de reconhecermos que nós somos pecadores mesmo. Saber que a gente é pecador. Você não é um santão lá da sua igreja. Eu não sou. Mas nós somos pecadores que alcançamos misericórdia, o arrependimento. E que todos os dias, se a gente não fizer isso, a gente volta a ser como era. É hora de reconhecer que estamos perto do fim. O que mais nós queremos? É saber que estamos perto do fim. É hora de nós cristãos fazermos diferença. Qual é o nosso peso no meio que nós vivemos? Jesus nos convida a deixarmos essa vidinha religiosa que às vezes muitos de nós temos, de vai no domingo, vai na igreja, volta para casa, vai trabalhar, vai lá, participa disso, daquilo, tal, tal. Isso é bom, faz parte, mas quantas vidas você está impactando? O que está sendo relevante para isso? Como você está sendo relevante? Como eu estou sendo relevante como cristão? Quantas pessoas? Esses dias eu conversava com uma pessoa e falava assim, olha, eu queria te dizer que depois que comecei a te ouvir, as coisas mudaram muito, eu aprendi muito. Deus te usou para impactar a minha vida. Falei, bom, já serviu estar aqui. Podia ter 1000 pessoas aqui, talvez, se eu quisesse falar, passar a mão. Mas as verdades que a gente fala tem impactado algumas vidas. E isso nos anima a continuar, né? Jesus nos convida a deixar essa vidinha religiosa e nos pendurarmos na cruz como pecadores, rogando ao Mestre, como fez o ladrão ali na cruz, rogando a ele, reconhecer nosso estado pecaminoso e também a nossa missão, como ele pregou para o outro ladrão que estava do lado, falar, esse aqui é um justo. Falou de Cristo, reconheceu e falou. Falou de Cristo ali. Proclamarmos ele como Salvador. Deixar de ser egoísta, de querermos Cristo só para nós. Ah, estou feliz com Jesus e tal. Qual que é a última pessoa que você pregou? Ah, não sei. Hã? O que você faz para trazer mais pessoas para ser feliz igual você? Hã? Nada. Então quer dizer que você é egoísta, você só quer para você. Não vai dividir com ninguém. Isso. É hora de anunciarmos com audácia e coragem. Jogarmos fora essa nossa timidez. Olha a palavra, nossa timidez. E proclamarmos Cristo. Mesmo que às vezes tem que afrontar pessoas do nosso meio. Se elas não estão falando o evangelho de verdade, não me interessa. Não estou aqui para... Falei, quem morreu na cruz para mim foi Jesus, não foi o presidente de uma igreja, não. Sou subordinado ao meu pastor, fui subordinado, sempre fui respeitoso, mas não vou respeitar eles fazendo as coisas erradas. Não vou mesmo. Porque tem uma hierarquia. Primeira palavra de Deus. Quando a Bíblia fala para a gente honrar, para a gente fazer... aqueles homens que vivem segundo a palavra de Deus. Ah, de repente o pastor começa a arrecadar dinheiro, o meu pastor, dinheiro para lá e tal, e heresia para cá. Você vai ficar subordinado a um cara desse? Nós não servimos homens. Claro que você vai tirar isso aí para... Tô dizendo assim, se acontecer isso, eu fui lá e falei, quando aconteceu uma situação comigo assim, eu fui lá, a pessoa falei, eu olhei no olho dela e falei, ó, isso aqui eu não aceito. Não vou dizer, você continua como quiser, mas eu não caminho do lado de quem faz isso. Pronto. Mas eu disse para ele, não caminhe, pronto.
Porque às vezes as pessoas têm interesses. Acho que uma carteirinha, um cargo, uma situação, sei lá. Mas eu quero a eternidade. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. O objetivo, o propósito do Senhor na cruz foi nos levar para o céu. Tem quantas pessoas sofrendo. Olha, esses dias eu saí correndo de casa lá em Apucarana e não orei. Quando eu vi, estava no carro já. Não orei, porque todos os dias eu oro, vou lá, estendo a mão para o lado do hospital, fica bem em frente do flat onde eu moro lá. E esse dia eu não orei, me senti tão mal. A minha correria está me tirando a oportunidade de, mesmo que seja por um minuto, levantar as mãos e, Senhor, tem misericórdia das pessoas. E eu nem peço tanto para o Senhor curar eles. Senhor, o que me interessa hoje aqui, a cura, o momento é do Senhor com cada um. Mas uma coisa é verdade, eu preciso clamar que nesse momento, esse momento tão terrível, sirva para uma experiência extraordinária contigo, Senhor. Você acha que todos nós já se clamando assim? Poderia ter tido mais impacto, clamando com paixão sobre isso? O impacto dessa pandemia seria maior? Claro, nós ficamos em casa, nos recolhemos com cuidado, mas será que nós usamos bem esse tempo em casa? Será que nós somos produtivos? Então, por que é então que só tinha 3 cruzes? Por que tinham 3 cruzes lá no Calvário? Para que nós, eu e vocês, e cada um daqueles que verem em Cristo seu Salvador, tivesse um espelho lá. E para que nós nos enxergássemos em uma dessas cruzes, para ver nossa condição de pecador condenado. E para nós ver Cristo sendo morto, sendo maltratado do nosso lado. Ver de perto, sentir de perto o que ele passou, o sacrifício que ele fez por nós. E também para nós sabermos, nesse espelho, que nenhum de nós, em um estado melhor do que o outro, aliás, nenhum de nós está no estado melhor do que o outro, enquanto vivemos aqui. Eu já tenho visto, assim, quer ver eu perder a paz. É aquela pessoa que fala assim, vai lá às vezes na igreja e fala assim, nossa, porque já aceitamos Jesus, então, quer dizer, eu sou melhor do que os que estão lá fora. Gente, nós somos somente aquele ladrão lá da cruz que disse para Jesus, falou, eu te reconheço. Mas nós temos uma longa caminhada. Porque só o fato da gente dizer, eu não, ó Senhor, ó Deus amado, nós que somos teus servos, quer dizer que todos os outros não são. Você é dono da verdade. Às vezes nós chegamos faz aquela oração do fariseu, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Umas palavras mais suaves, mas se for como é que chama? A tecla SAP, né? Que é aquelas letrinhas que aparecem embaixo da TV, nessa oração vai dizer assim, ó Senhor, eu já alcancei, eu já aceitei Jesus, já me batizei, vou na igreja, sou dizimista, sou isso aqui, então tá. Já estou melhor que os outros que estão aí fora. Vai fazendo isso, vai para você ver. Eu estou olhando para mim aqui, quando eu falo para você, eu tenho uma imagem olhando para mim aqui, dizendo, vai, faz isso para você ver. Oração de fariseu. Eu tenho lutado para dizer para o Senhor todo dia, Senhor, eu preciso reconhecer em mim, olhar para aquele espelho da cruz e ver uma imagem do Eloni que precisa melhorar. E saber que eu sou mais aquele outro do outro lado do que aquele que se arrependeu. Porque o meu esforço é maior. Se eu me entender com mais coração mais duro, com um coração mais que precisa mais de Jesus. Mas enquanto eu disse, não, eu já resolvi minha situação, um dia me chamaram, fui lá para frente, oraram por mim, fiz discipulado, hoje até prego, faço isso, faço aquilo. Quando eu achar que isso é alguma coisa, eu estou começando a voltar para trás.
Eu tenho que dizer, olha, eu faço isso pela misericórdia de Deus, e amanhã eu tenho que levantar de manhã, sentir-me, olhar para o espelho da cruz e me sentir ainda aquele outro cara, que pela misericórdia de Jesus, ele me deixa ensinar, que me deixa eu falar, que me deixa, deu um lugar para me congregar, para mim aprender sobre o batismo, para ensinar outras pessoas, e assim por diante. Quando nós nos colocarmos ali, ó, sou um nada, é desse nada que a mão poderosa do Senhor vem e nos muda a situação. Ninguém de nós é melhor que o outro. Seja onde esteja. O Senhor não ama mais nenhum mais que o outro. Não ama nenhum mais do que o outro. O Senhor ama todo igual. Aquela pessoa está lá na sarjeta hoje, nesse frio aqui em Curitiba. O amor do Senhor é igualzinho por ele. Talvez falta nós termos um pouco desse amor e nos preocuparmos com ele. Mas o bom de tudo isso é que na cruz do meio está Cristo. E um deles representando aqueles que vão alcançar a misericórdia e a salvação. E do outro, aqueles que não vão alcançar. Na cruz do meio está lá Jesus. Para que todas as vezes que você, que eu, chegarmos a ele e falar, eu sou um pecador, eu reconheço, me arrependo, professo arrependimento, ele possa dizer para você e para mim, logo, logo, você estará comigo no paraíso. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que não faz diferença entre pessoas, a não ser que as pessoas queiram ser diferentes, não reconhecendo Ele como Salvador. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e que nós tenhamos uma semana abençoada, e que essas palavras possam levar paz à sua casa, à sua vida e ao seu coração. Amém.